até foi bom nós terminarmos a oração e começarmos esta palestra com esse estribilho e até misturando, né? O impossível, ele pode ou ele já realizou, porque as duas coisas estão acontecendo. O impossível a mim, o impossível a nós, ele pode realizar. E a gente confirma que não apenas ele pode realizar, mas ele quer realizar, e ele quer realizar na sua casa. Hoje, graças a Deus, é a festa da Sagrada Família. E então, porque hoje é a festa da Sagrada Família, a graça de Deus hoje é para a nossa família. Porque é uma coisa importantíssima essa. Eu tenho repetido de quando em quando, e hoje é preciso repetir. A liturgia é uma coisa linda. Ela atualiza a salvação. Ela atualiza os grandes acontecimentos da salvação. Por exemplo, a festa da Páscoa. A festa da Páscoa, ela não é apenas uma festa, ela não é apenas uma lembrança, como por exemplo, no 7 de setembro nós celebramos a independência do Brasil, então nós lembramos o que aconteceu lá na independência do Brasil. Não, na liturgia, o Senhor atualiza, isto é, torna ato, torna presente, acontece agora. Então, na Páscoa, acontece ressurreição, acontece passagem de vida antiga para a vida nova, acontece. No Natal, o que acontece? E eu lembrava isso na noite do Natal. No Natal, acontece o fato salvífico do nascimento de Jesus. Do nascimento de Jesus na nossa vida, do nascimento de Jesus na nossa casa. Casa, na nossa família. Jesus nasce de novo. E assim para frente, em cada festa litúrgica, o que acontece é a renovação, é a atualização. Assim como em cada missa, se renova, se atualiza não apenas a última ceia, mas também o sacrifício da cruz, as duas coisas. E que beleza, numa mesma missa, se atualizam as duas coisas, a última ceia e o sacrifício de Jesus na cruz. Tudo que Jesus viveu, tudo que Jesus sofreu, tudo que Jesus realizou na cruz, acontece. É atualizado, acontece naquele momento, acontece naquela hora. E eu explicava na noite de Natal e reexplico agora. E por que não acontece na nossa vida? Pelo seguinte, porque a graça é como a unção do óleo. Se eu pego óleo e derramo, se eu não tenho uma vasilha para acolher aquele óleo, aquele azeite que é derramado, ele se perde. Qualquer líquido é assim. Qualquer líquido é assim. Ele precisa de um recipiente. Se você acolhe, a graça acontece para você. Se você não acolhe, a graça não acontece. Não acontece não porque a graça não foi dada, não porque não foi atualizado, mas porque você não acolheu. Então, hoje é a festa da Sagrada Família. A graça que o Senhor está renovando, a graça que o Senhor está atualizando, é uma graça de bênção, é uma graça de salvação para a sua família, para a sua casa. E veja, no estado em que está a sua casa, desculpe, mesmo se a sua casa for uma desordem, uma complicação só, hoje é dia de graça, hoje é dia de salvação para a sua família.
Hoje é dia de salvação para a sua casa, no estado em que ela esteja. E se graças a Deus a sua família está bem, hoje é dia de graça. Quanto mais graça, melhor. Quanto mais bênção, melhor. Quanto mais salvação, melhor. Você pode inclusive poupar, assim como na poupança, e vai se multiplicando, com a graça é a mesma coisa. Você pode fazer um capital de graça. Você pode fazer um capital de graça. Você pode ter em poupança, para quando você precisar. Quanto mais, melhor. Você pode depositar, e Deus está disposto a depositar. Mas há muita gente que está com um saldo negativo tremendo na própria casa, na própria família. Hoje é dia de graça, hoje é dia de salvação. Ainda ontem lá em casa, nós estávamos conversando a respeito de uma situação de uma família, que nós dissemos, nós precisamos fazer alguma coisa, porque justamente, devido a um problema de saúde, essa família entrou em dívidas muito grandes, em dívidas em bancos, em dívidas também com pessoas que emprestam dinheiro, porque na hora do desespero, por causa da doença, a pessoa vai e faz, a pessoa vai e manda fazer o exame, vai e manda fazer a operação, vai e compra o remédio, porque é doença. Mas depois fica a dívida. E então naquela angústia, naquele desespero, toma de quem dá emprestado. Mas só que em geral essas pessoas que emprestam, infelizmente são agiotas. E daí vem os juros em cima. E nós conversávamos, essa família está em tremendas dívidas no banco e com pessoas que emprestaram, vamos dizer, agiotas, que não consegue sair da situação. Como graças a Deus o Eto é muito prático, ele dizia, a gente precisa dar um auxílio para essa família. Não é que nós tenhamos para dar, mas é ajudar para a família poder sair dessa situação, porque ela não sabe como sair. Deixa eu passar isso para o real da sua família. Talvez a sua família esteja assim. Não em questão econômica, e pode ser que até em questão econômica, mas nas várias situações de desencontro entre marido e mulher, em desencontro entre pais e filhos, em desencontro entre irmãos, em situação de casamento que está desmoronando, ou de casamento que já desmoronou. Talvez a sua família esteja nessa situação, e você não tem como, você está numa dívida tremenda, você não sabe por onde começar. Talvez porque aconteceu infidelidade, porque aconteceu adultério. E infelizmente hoje acontece adultério e infidelidade, não apenas da parte masculina, do homem, do marido que adultera, mas hoje infelizmente está acontecendo também, e com cada vez mais frequência, o adultério por parte da mulher, por parte da esposa, por parte da mãe da família. E a tentação está viva e ativa, causando isso e fazendo com que isso aconteça, porque daí desmorona a mesma família. Se o adultério do marido, se o adultério do pai racha os alicerces da casa, o adultério e a infidelidade da mãe não apenas racha, desmorona. E o inimigo hoje está ousado, ele está inclusive provocando as mulheres, provocando as esposas, provocando as mães de família, para que elas, até na curiosidade, naquele desejo de eu também tenho direito de ser feliz, eu tenho que dar a volta por cima, ele está atiçando as mulheres, empurrando e jogando as mulheres, também elas na infidelidade, também elas no adultério, para desmoronar, para derrubar, para esfacelar com a casa, com a família. Talvez a sua família esteja nesse estado, nesta situação. E hoje o Senhor quer agraciar a sua casa, o Senhor quer agraciar a sua família no estado em que ela esteja. Talvez seja você filho,
Seja você filha que está sofrendo e sofrendo muito por causa da situação dos seus pais, por causa da situação do casamento deles, por causa do seu pai, quem sabe, que é uma pessoa autoritária, dura, mandona. Talvez por causa da sua mãe, ou ao contrário, é você pai, é você mãe, que sofre por causa dos seus filhos, da rebeldia dos seus filhos, por causa da droga na qual entrou seu filho ou sua filha, por causa da prostituição, por causa de uma vida depravada em que entrou seu filho e sua filha. E hoje Deus quer agraciar a sua casa. E graça é graça. Eu não estou dizendo que hoje já você vai ver uma transformação tal que tudo se mude, mas a graça de Deus, gente, é semente. E a gente precisa acreditar na semente. Porque, por exemplo, quando uma mulher fica grávida, o que acontece lá no útero dela é uma semente de vida que foi colocada, que foi fecundada. A semente foi fecundada lá no útero dela. É uma coisinha microscópica, mas um dia todos nós fomos isso. Verdade ou não é? Você também um dia foi uma sementinha microscópica no ventre da sua mãe. E hoje você é o que você é. Foi preciso que você começasse assim. E graças a Deus foi gerado no útero da sua mãe, você foi dado à luz, você cresceu, você desenvolveu, você é o que você é hoje. Igualmente a graça é assim. A graça é assim. Hoje Deus quer dar uma graça, e uma graça eficaz, uma graça semente na sua casa e na sua família. O que você precisa fazer é acolher. Hoje é dia de graça na sua casa. Hoje é dia de graça na sua família. Claro, se isso é possível, e que bom seria que isso pudesse acontecer, que todos na sua família, cada um da sua maneira, marido, mulher, pai, mãe, filho, filha, até mesmo neto, neta, se todos igualmente acolhessem. Imagine que todos pegassem as mãos e fizessem assim, para acolher a graça que vem do alto, que vem do céu, e todos recebessem para casa, todos recebessem para a família, todos acolhessem. Quanta graça aconteceria. Mas mesmo que não seja assim, isso então traz mais pertinho de mim. Pode trazer mais pertinho, pode entrar na cena, não faz mal. Faz como o Paulo Vitor, mostra a mãozinha, mostra tudo isso, mostra sem medo. Isso, está aqui, vem cá, sem medo. Isso, pode mostrar. Dá até um close nele aqui. Isto. É da família. Foi tão bom. Olha aí a Sagrada Família. Hoje é um dia de graça. E olha que beleza. Acho que eles nem pensaram nisso quando trouxeram. Gente, a Sagrada Família aqui é feita de uma peça só. Então eu vou mostrar para você atrás. Olha aqui, é uma peça só. Uma peça só, inteiriça. Os três estão juntinhos de uma peça só. José, e olha toda a atitude de José, inclusive ele em pé, ele abraçando Maria e Jesus, sendo apoio, sendo firmeza, envolvendo Maria e José, e Maria tomando com ternura o menino e apoiada. Olha que beleza, apoiada em José e apoiando o menino. É isso que Deus quer para a sua família.
É isso que Deus quer fazer. Esta é a graça que Ele quer dar. Porque na verdade, cada homem, cada esposo, cada pai, foi escolhido, foi vocacionado por Deus para ser o sacerdote, o chefe, o cabeça do próprio lar, da própria casa, da própria família, que é uma igreja doméstica. A sua família é uma igreja doméstica. Desculpe, mesmo que seja uma igreja bagunçada, mas é uma igreja. É uma igreja. E porque a sua família é uma igreja doméstica, o Senhor quer realizar isso, e o Senhor hoje quer dar aos homens, o Senhor hoje quer dar aos pais, o Senhor quer dar hoje aos maridos a graça de serem como José, os chefes, os cabeças, os sacerdotes dessa igreja doméstica que precisa de chefia, que precisa de autoridade. Autoridade não quer dizer mandonismo, mas autoridade, e autoridade vem da palavra autor. Autoridade deriva de autor. Autor é aquele que faz. E porque ele faz, porque ele cria, como aquele que fez essa imagem é o autor. Então ele tem autoridade sobre ela, porque ele é o autor. E o Senhor hoje quer dar aos pais, aos esposos, esta graça, desta correta autoridade, de autores da própria família, aqueles que fazem, aqueles que constroem a própria família. É isso que Deus quer. Veja, durante muito tempo o inimigo, o tentador, atingiu os homens, porque ele sabia que o homem foi feito para ser cabeça, que o homem foi feito para ser chefe, que o homem foi feito para ser autoridade. Então ele até mesmo atormentou a nós homens, e fez essa atormentação desde que nós éramos meninos, atingindo a nossa sexualidade, atingindo mais ainda na nossa adolescência, na nossa juventude. Para quê? Para já irmos para o casamento com tudo conturbado por causa de uma sexualidade mal vivida, e para daí depois no casamento, no matrimônio, o homem não assumir como deveria assumir a própria autoridade, a própria posição, e ele continuou empurrando os homens para a infidelidade, para o adultério, para o mandonismo, para um autoritarismo, para a brutalidade. Para quê? Para destruir a família. Ele quis fazer de nós homens, ele quis fazer de você homem, de você pai, de você esposo, ele quis fazer de você bucha de canhão, ele quis fazer de você kamikaze. Aqueles kamikazes que praticamente até montam naquela bomba, e aquela bomba é projetada, e eles vão como que dirigindo aquela bomba, para ela se precipitar e explodir num alvo. Ele fez de você mesmo, e aí está, muitos e muitos homens foram feitos de trouxas pelo inimigo, estão sendo feitos de trouxa pelo inimigo, como um kamikaze para destruir a sua própria casa, a sua própria família. E deixa eu dizer com toda franqueza, meu filho, não seja mais trouxa na mão do inimigo, porque o objetivo dele não é fazer com que você seja o tal, aquele potente, aquele que ainda é capaz de atrair outras meninas, outras mulheres, de ter outros casos, de poder até mesmo ter outra família, de ser o bonitão e tal, porque você é tudo engano, é tudo enganação. No fundo, ele está enganando você, passando você na cara. E o objetivo dele real é fazer de você um trouxa, kamikaze, para destruir a sua própria família, a sua própria casa, a coisa mais linda que você tem e para a qual Deus mesmo vocacionou você. Veja, família é uma questão de vocação de Deus,
É a primeira vocação. É a primeira vocação que aparece já no início da Bíblia, no livro do Gênesis. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. E por isso não separe o homem o que Deus uniu. Gente, é a coisa mais linda. Até mesmo, e para um judeu, a família era muito sagrada. A família era para eles como um bolinho de gatos. Nenhum judeu queria separar-se da sua família. Mas havia uma lei de Deus, havia um princípio eterno, em que Deus mesmo disse, é o primeiro princípio eterno, é a primeira lei do reino de Deus da Bíblia. O homem deixará, e deixar quer deixar. Ele estava com a sua casa, ele estava com a sua família, um bolinho de gatos no meio da sua família. Mas Deus disse, por isso, por essa razão, para essa finalidade, o homem deixará a sua casa e se unirá à sua mulher, à sua esposa. E os dois serão uma só carne, igualzinho as duas células, masculina e feminina, quando se unem, se tornam uma coisa só. Por isso que tornou-se você. Igualmente o casamento faz isso. Essa é a primeira lei do reino de Deus. E você já, por natureza, você como homem foi feito cabeça, foi feito chefe, foi feita a autoridade desta família. Você não é um destruidor, não, você é o autor, você é o construtor. É como aquela célula masculina que fecundou, e por isso se uniu a outra célula para constituir algo novo. Na verdade foi isso, você veio de uma família, ela veio de uma família, os dois se uniram, formaram uma só carne, igualzinho a célula, para agora crescer, como essa célula cresceu, e tornar-se a sua casa, a sua família. E é claro, você não pode ser o destruidor. E aí que está, gente, com uma lábia tremenda, passando você na cara, fazendo de você trouxa, convencendo você que você é o bonitão, que você é o potente, que você ainda tem sedução suficiente para conquistar meninas, para conquistar mulheres, para sair com essa, para sair com aquela, e ter aventura aqui, e ter aventura lá, e até ter um caso, e sustentar um caso, e até ter dinheiro para sustentar um caso, e talvez até mesmo para ter uma outra família, e sustentar uma outra família. Ele leva você na cara, te faz de trouxa para você ser o destruidor. E deixa eu dizer, destruidor igual a um tumor, um cancro na sua própria família, no corpo, porque depois que se uniram, marido e mulher, eles são uma só carne, eles são um só corpo. E Ele quer fazer de você um cancro neste corpo, para você ser o destruidor. Está me entendendo? Então desculpe, mas eu tenho que ser muito sincero. Seja qual for a sua situação, se você está sendo traidor da sua família, hoje o Senhor quer derramar uma graça de salvação sobre você, e a partir de você, sobre a sua casa, sobre a sua família, para que você não seja mais traidor, pelo contrário, que você seja fiel, que você mude, que você se transforme, e você seja o construtor e não o destruidor da sua casa. Porque a verdade é essa: a infidelidade, o adultério é justamente a destruição. É como um ácido sulfúrico que a gente derrama, e impressionante como o ácido sulfúrico, ele destrói. Gente, a infidelidade é assim, o adultério é assim. E deixa eu dizer para os jovens, fidelidade e adultério não se fazem de uma hora para o outro. Fidelidade e infidelidade não se fazem de uma hora para outra. Cresce como uma árvore. Cresce como nós crescemos desde a célula que nós começamos a ser no ventre da nossa mãe. Você precisa viver fidelidade agora. Você precisa viver castidade agora. Você precisa viver pureza agora, como jovem,
como rapaz, como menina, no seu namoro, no seu noivado, para ir construindo, crescendo. Não é possível uma árvore crescer como mangueira e depois transformar-se numa peroba. Não tem como. Ou é uma coisa ou é outra. Não muda de natureza, não começa como limoeiro e depois se transforma em laranjeira. Se é limão, se é laranja, embora sejam muito semelhantes. Ou você constrói fidelidade, pureza, castidade, e você vai ser casto, você vai ser fiel, você vai ser construtor do seu lar. Você rapaz, você menina, ou você começa tudo errado, você começa como limão. Graças a Deus, o que nós não podemos fazer, Deus pode. E no caminho da nossa vida, nós que estávamos sendo limoeiro, podemos transformar-nos, e é isso que Deus quer fazer. Também para você jovem, hoje é um dia de graça, porque você não apenas pertence a uma família, que é a família do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, mas você já é em potencial o construtor. Você rapaz é o José, você menina é a Maria, desta família que Deus já escolheu. Você já é. E Deus quer que você seja, desde agora, o construtor, o fecundador, o que vai fazer crescer a sua família. E Ele não quer que você seja já em potencial um ácido sulfúrico, que está se preparando para destruir. Vai ser muito fácil você, rapaz, por exemplo, levar na lábia uma menina, namorar com ela, se casar com ela, vivendo ainda agora infidelidade, impureza, vivendo fora da castidade, e até levando na lábia a menina, e tendo casos com ela, e vivendo sexo com ela, e ela talvez, para não perder você, vai deixando, só que ela está cometendo uma tolice, porque depois que vocês se casarem, deixa eu dizer, é uma consequência. Você que não vivia a castidade no namoro, desculpe, você não vai viver castidade depois no casamento, não vai. Você que não viveu fidelidade a Deus e aos mandamentos de Deus, e a ela, e a sua família, você não vai viver fidelidade depois no seu casamento, não. O limoeiro vai continuar limoeiro, e o limoeiro vai continuar produzindo limões, a não ser que o limoeiro se transforme. E agora é a hora de você se transformar. E hoje, o dia da Sagrada Família, Deus quer já transformar por graça do dia de hoje, os limoeiros e as laranjeiras, que são vocês, rapaz e menina, porque você menina também. Porque mais do que nunca, o inimigo está pegando as mulheres, as meninas, as moças, está pegando pela curiosidade. Elas querem ver, elas querem experimentar, querem saber como é que é, e se tornam ousadas, e se tornam sedutoras, e é verdade. Você se torna uma provocadora do rapaz. Às vezes o rapaz quer viver fidelidade, mas a provocadora é você. Você põe o rapaz em fogo, e depois o incêndio acontece. Você não imagina a loucura que você está fazendo. Você já está plantando as sementes da destruição do seu lar. Se você hoje põe fogo no seu namorado e no seu noivo, se você hoje seduz e leva ao pecado e leva à infidelidade, porque na verdade uma infidelidade a Deus, não é a hora ainda. Se você faz isso agora com Ele, quando vocês se casarem, haverá outras que vão seduzir o seu marido, que vão conquistar o seu marido, que vão pôr em fogo o seu marido. Inclusive ele foi acostumado assim. Ele não vai ter escrúpulo nenhum em se deixar seduzir, em se deixar entrar em fogo
e ficar com outra, e fazer sexo com outra, e até quem sabe ter um caso, e viver um caso com uma outra, porque você o acostumou assim. O que é que você está plantando, menina? O que é que você está plantando, meu rapaz? Plantando abacaxi, plantando urtiga. Quem planta abacaxi vai colher abacaxi a vida inteira. Quem planta urtiga vai colher urtiga a vida inteira. Se você quer colher laranjas, peras, maçãs, você precisa plantar agora e cultivar agora castidade, fidelidade, pureza. Está me entendendo? Não adianta você hoje plantar abacaxi, cultivar abacaxi, para querer depois do casamento, como se o casamento por si fizesse um milagre. Até vocês dois viveram, desculpe, a maior bandalheira, a maior depravação durante o namoro de vocês, durante o noivado de vocês. Vocês viviam como se fossem casados, na expectativa que depois de casadinhos, depois que vão ao altar, depois que fazem um contrato lá no juiz de paz, no escrivão, daí para frente vocês vão ser perfeitinhos, mãozinhas dadas, fiel um ao outro. Vai contar essa história em outro lugar. Não vai passar 3 meses, não vai passar 6 meses. Até deixa eu dizer para você que é mulher, quando você ficar grávida e ele não puder ter sexo como sempre teve com você, não duvide, ele vai ter com outras. E não é nada disso que Deus quer, pelo contrário, Deus precisa de homens como José, que na fidelidade, na firmeza, na espiritualidade, seja o guarda. Olha a posição desse José, seja o guarda, seja o protetor, seja o apoio, seja o arrimo da sua Maria, do seu Jesus, sejam quantos Jesus forem os seus filhos. Mas é isso que Deus precisa de você. E saiba, uma vez que Deus vocacionou você para o matrimônio, não é para qualquer coisa. Matrimônio é isso aqui, casamento é isso aqui, o restante é deturpação do inimigo que quer explodir a coisa mais linda que Deus fez, que é a nossa família. Talvez você até mesmo já sofreu, esteja sofrendo muito por causa da sua família, por causa do seu pai, por causa da sua mãe. Porque infelizmente, talvez eles não viveram isso, talvez o seu pai não viva isso, ou talvez com muita dor, sua mãe não viveu, sua mãe não vive isto. E você está sendo vítima, você está carregando as consequências. Não queira repetir isso. Porque a gente vê isso com muita frequência. É só uma comparação. Às vezes o pai é alcoólatra, e com isso ele causa os maiores problemas dentro de casa. E até aquele filho, aquela filha aborrece e rejeita o alcoolismo do pai. Até mesmo odeia o alcoolismo do pai. Só que depois, infelizmente, quando chega a juventude, quando chega a idade adulta, ela, filhos, vão ser alcoólatras do mesmo jeito, vão beber do mesmo jeito, vão se embriagar do mesmo jeito, vão fazer as coisas terríveis do mesmo jeito que fazia o pai. Deus não quer um repeteco. E hoje esta é a graça que Deus quer dar a você na festa da Sagrada Família. Que você, rapaz, e que você, homem já casado, você, rapaz, que vai se casar, você, jovenzinho ainda, mas que é vocacionado ao matrimônio, você foi vocacionado para ser um José. O contrário
é explodir com a sua família, é explodir com a coisa mais linda que Deus fez, e você não tem o direito de derrubar a sua própria casa em cima da sua cabeça, em cima da cabeça daqueles que Deus confia a você, como confiou a José. Você não tem esse direito. Repito, você não tem esse direito. E é por isso que Deus quer que você acolha hoje. Que você acolha hoje, até faz o gesto comigo, acolhe hoje a graça própria da festa da Sagrada Família. Acolhe até com as duas mãos, até faz com o seu braço também, unindo o braço para que caia na sua mão e caia também no seu regaço, caia aqui. E fique entre os seus braços, que fique entre os seus braços e o seu peito, toda a graça que Deus tem para você. Que você não perca nada dessa graça. Pelo contrário, que você assuma, que você assimile e que a graça aconteça com você. E eu posso dizer, o impossível Ele pode realizar, o impossível Ele quer realizar. Se você quer, Deus já queria. E o impossível Ele pode realizar. E porque Ele pode, também Ele quer, e Ele quer realizar. Se você quer também, você que não pode, mas você quer, junta-se o poder e o querer de Deus com o seu querer e o seu assumir, e o impossível vai se realizar. Saiba disso. Essa é a graça que Deus quer lhe dar. Louvado seja Deus. Você viu a ternura com que Maria está nesta imagem? Até eu preciso dizer que imagem é imagem. E hoje nós vivemos a cultura. Hoje é uma cultura, a cultura do visual, daquilo que se vê, da cultura da imagem na televisão, da imagem nos cartazes, nos outdoors. Nós vemos hoje a comunicação pela imagem. E a imagem faz isso. A imagem não é objeto de adoração. Isso é tolice. Eu sei que nós temos irmãos evangélicos que têm batido muito nisso, mas eu preciso dizer também com muito amor que eles estão enganados. A imagem é igualzinho à imagem na televisão. E assim como muitas vezes você fica ali pendurado naquela imagem da televisão. As imagens foram feitas para isso, para passar algo para você. E elas passam, elas ensinam. Olha aqui a ternura de Maria, e como ela está sentindo-se segura nesta situação. E ela se sente segura para dar todo o carinho e toda a proteção para Jesus. Deixa eu dizer, mulher, mãe, esposa, menina, Deus criou você assim. Deus criou você assim. Desse jeito. Desse jeitinho. Vem cá, Nancy. Deus criou as mulheres até mesmo para essa posição. E não tenha receio. É próprio da mulher, é próprio da natureza da mulher se apoiar. Isso não é menos, porque é impressionante. Na hora que ela se apoia sobre aquele que Deus lhe deu como esposo,
com o marido. Na hora que ela faz dele o seu esteio, duas coisas acontecem. Não apenas ela adquire toda aquela segurança de que ela precisa. Não é que a mulher seja uma insegura, não. Interessante que aquela torre de Pisa, lá na Itália, a posição que ela está, ela é perfeita para permanecer naquela situação, inclinada. A arquitetura dela foi feita para ser assim, inclinada. E inclinada, ela está firme. E aí pode exercer a sua função, a sua missão. A mulher é assim, é da natureza dela, Deus a criou assim. Então ela se torna firme, ela se torna segura. E ela então exerce a sua função. E a primeira função dela é fecundar o seu marido. É dar segurança ao seu marido. E nós homens precisamos de segurança. Que impressionante. As mulheres dão segurança aos seus maridos quando elas se apoiam neles. Não é a mulher que quer ser ela, tem o nariz empinado, cada um para si. Dirija a sua vida que eu vou dirigir a minha. Você para lá e eu para cá. Eu vou viver a minha profissão, você vai viver a sua profissão. Eu vou ganhar o meu dinheiro, você vai ganhar o seu dinheiro. O mundo tem ensinado isso, mas não é nada disso. Tem que refazer tudo. Tem que refazer tudo. O mundo está nos ensinando errado. O mundo está nos ensinando errado. E a gente tem caído como trouxa no ensinamento errado do mundo. Ao contrário, quando a esposa se apoia no seu marido, ela o torna seguro, porque todos nós, homens, precisamos da segurança passada pela mulher, a partir da nossa mãe, mas depois é a nossa esposa, depois são as nossas irmãs, são as companheiras que Deus vai nos dando na nossa caminhada. É assim. E interessante, é da natureza do homem. O homem só vira seguro se ele tiver uma mulher que se apoia nele. Interessante. Se há uma mulher, mãe, esposa, irmã, companheira, que se apoia nele, o homem fica seguro. Se ele não tem, se a mulher se empina, se a mulher toma o seu destino e quer levar para frente a sua vida, impressionante. Esse homem que pensa que agora eu fiquei seguro, e ela que pensa que ficou segura. O homem é o primeiro, impressionante, o homem é o primeiro a ficar inseguro. Está vendo muito homem inseguro para ir. Até marmanjo, depois de casado, entrando para o homossexualismo, numa vergonheira tremenda, porque é um inseguro lá dentro, inseguro lá no seu interior, porque não teve uma mulher, uma esposa, que se apoiou nele e o fez seguro como homem, como esposo, como pai, como profissional, como cabeça, como alguém que faz alguma coisa para o mundo. Entende? Os próprios psicólogos estão alarmados em ver a quantidade de homens feitos, mas inseguros, que negociam, que realizam, que ganham dinheiro, mas na verdade o interior deles é inseguro, porque não fizeram as coisas como Deus indicou. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, mulher, cria juízo nessa cabeça. O mundo tem ensinado demais para as mulheres um feminismo totalmente errado, em que a mulher diz: não, eu tenho que pegar o meu destino, né? Eu tenho sido tratado como se eu fosse uma excluída,
como se eu fosse uma excluída, porque os homens é que mandam, os homens é que fazem. Gente, isso foi ideia criada, isso foi ideologia. Pergunta nas nossas famílias se a coisa foi assim. Claro, nós homens erramos muito, vocês mulheres erraram bastante, mas erramos porque erramos como todo aluno erra, como todo pai erra, porque também marido e mulher acabam sendo marido e mulher pela primeira vez. Eles vão aprender um com o outro, porque eles não sabiam ser marido, não sabiam ser mulher, não sabiam ser pais, não sabiam, aprenderam um com o outro. E é claro, assim como nas matérias das quais que você faz na escola, você acaba errando, e errando você aprende, porque você não sabia, você começa tudo do começo. Também em questão de casamento, também em questão de vida, erramos e erramos muito, só que o mundo aproveitou e a tentação aproveitou para se infiltrar aí e fazer com que a mulher se considere uma excluída. Mas deixa eu dizer, a tal ideia de excluída é uma ideia marxista, e esse conceito não é evangélico, esse é um conceito marxista, de ideologia marxista. E quem criou essa palavra e esse conceito excluído, o criou de propósito, porque disse: todo mundo de um jeito ou de outro vai se sentir excluído. A mulher se sente excluída por ser mulher. O pobre vai se sentir excluído porque é pobre, o empregado vai se sentir excluído porque é empregado e não patrão, o operário vai se sentir excluído porque os da periferia se sentem excluídos porque não são do centro da cidade, os do interior se sentem, e assim para frente. E quem criou, quem bolou diabolicamente essa ideia, esse conceito de excluído, dizia: é uma bomba para fazer e continuar sempre a luta de classes. E que tremendo, gente, entrou para dentro dos casamentos esta bomba contínua para explodir os casamentos da tal ideia de excluída. E as mulheres se consideraram minoria cultural, se sentiram excluídas e botaram até mesmo nas igrejas essa ideia da mulher excluída, a grande excluída, e que a mulher tem que conquistar, até na liturgia tem que dizer irmãos e irmãs, eles e elas, porque senão, coitadas, elas são excluídas. Desculpe dizer, essa ideia de excluída não é evangélica, você não encontra na Bíblia em momento nenhum. Estou dizendo com segurança, essa palavra e esse conceito é marxista e foi criado de propósito, porque quem a criou disse: esta é uma bomba de ação repetitiva, de ação contínua para criar luta de classes, e ela foi aplicada hoje também dentro dos próprios casamentos. Eu estou fazendo uma tremenda denúncia, e tem sido usado este conceito, essa ideologia, para destruir os casamentos. Mulher, está tudo errado, você não é uma excluída, você não é uma preterida, você não precisa viver um falso feminismo. O seu feminismo é este, do jeitinho. Olha aqui esta Maria. Mostra em close esta Maria. Você viu mulher mais em pé do que Maria? Você viu mulher mais mulher do que Maria? Você viu mulher mais vigorosa e mais realizadora do que Maria? E olha o que ela foi com José. Que interessante, Deus quis que Maria fosse virgem, antes do parto, no parto e depois do parto, mas que ela tivesse um esposo. E por que Deus quis isso? Justamente para poder ensinar para todos nós. José e Maria não viviam sexo, mas viviam ternura. E pensar que os dois estavam, porque eles eram santos, porque Maria optou pela virgindade, e José também optou pela virgindade, que os dois eram distantes um do outro. Fica longe de mim, Maria, fica bem longe de mim, porque nós não podemos errar, nós não podemos pecar. Quanto mais longe, melhor. Não, ao contrário, a imagem está ensinando, e aqui está a verdade. Aqui está a verdade.
eles viviam ternura, viviam muita ternura. E que lindo, Jesus foi contagiado por essa ternura de José e de Maria, e fez de Jesus aquilo que ele foi. Jesus não foi o que foi só porque era Deus, não, pelo contrário, como São Paulo explica, ele como que se despojou da sua divindade, e ele quis ser homem, quis ser criatura humana inteirinha. Ele era inteiramente homem, sem deixar de ser Deus, mas era inteiramente homem. Então, para ele poder ser firme como ele foi, e olha Jesus o que é que ele foi. Ele o foi, porque ele colheu isso da ternura de seus pais, José e Maria. Você está entendendo agora por que dos conflitos de tanto jovem? Deixa eu falar com os jovens agora. Não é verdade que muitos de vocês vivem os piores conflitos, porque vocês não têm, vocês não viram, vocês não participaram da ternura dos seus pais? Você nem sabia que devia ser assim, mas gente, isso é da natureza. Assim como é da natureza da criança sugar e beber o leite materno da mãe, é da natureza, e ninguém ensinou para a criança. Ninguém foi lá, olha, faz assim, desse jeitinho, e ficou ensinando, né? Ninguém ensinou para a criança, é da natureza. Igualmente, requerer, precisar, até eu diria, sugar da ternura do seu pai e da sua mãe, é da sua natureza, porque é uma necessidade para você ser gente, para você ter segurança, para você ter firmeza, para você realizar. Está me entendendo? Quantos de nós somos inseguros, complexo de inferioridade, complexo de rejeição e tantas coisas? Quantos rapazes vivendo o homossexualismo, quantas meninas vivendo o lesbianismo, porque não tiveram a ternura dos seus pais, entre si. Nem foi só a ternura do seu pai e da sua mãe para você, não, a ternura deles entre eles. Porque é uma coisa essencial, assim como o calor do ventre materno. Até um exemplo interessante, né? O que faz a galinha? A galinha não choca os pintinhos dentro dela. A galinha gesta fora dela, mas envolvendo no seu calor. E a galinha sai de vez em quando para comer alguma coisa assim, mas volta logo. Também a mãe passarinha dá uma voadinha porque ela precisa, mas logo depois ela volta, antes que os ovinhos se esfriem, e se põe por cima de novo, porque é no calor que alguém é gestado. Os filhos são gestados assim, no calor do pai e da mãe. E veja, isso é preciso durante toda a vida. Deixa eu dizer com muita sinceridade, como me faz falta ainda hoje o meu pai e a minha mãe. Você pode dizer, mas padre, como o senhor é imaturo? Não, não sou imaturo, não sou. Não sou não. Mas eu sinto falta. E não é do meu pai e da minha mãe, não, é do meu pai e da minha mãe. E dizendo isso, até puxando meu pai e minha mãe, gente, eu não estou dizendo que a família tem que já seja uma perfeição, não é. A família é sempre uma busca, é sempre uma luta, é sempre um querer ser, um lutar para ser. Não existe família perfeita, porque todos estão aprendendo a ser. Mas que bonito, é nessa luta, é nessa busca. É nesse sofrimento para superar as fraquezas, para superar as limitações, para superar os erros, também os erros. É por isso que precisa que haja perdão, que precisa que haja reconciliação, porque nós erramos. Mas é nessa luta que vai havendo a ternura, que vai havendo o carinho, que vai havendo o calor, até mesmo o calor aumenta, e aumenta muito quando há o perdão, porque a gente pensa que os nossos erros destroem. Sim, os nossos erros destroem,
mais interessante, o calor que vem, a reconstrução que vem quando há o perdão, e pelo perdão a reconciliação é muito maior. O que se reconstrói no perdão e na reconciliação é muito mais, tremendamente mais do que se perdeu no erro, no engano, na falha. Saiba que é assim, saiba que é assim. E veja, por que Deus nos falou tudo isso? Porque eu não sei qual é a sua situação. O que eu sei é que hoje é um dia de graça, e a graça de hoje é a graça de sagrada família, porque toda família é sagrada, toda família é sagrada, ela é instituição de Deus, ela é instituição de Deus, ela foi querida por Deus, ela foi feita por Deus, e é que está, mais do que em qualquer lugar, é na nossa casa, é na nossa família, que nós podemos dizer, Ele está no meio de nós. E que interessante, a primeira vez que Jesus se mostrou ressuscitado, glorificado, não mais com o seu corpo físico, como ele sempre foi, mas agora já com o seu corpo glorioso, foi naquele cenáculo, onde eles estavam reunidos, fechados por medo, e a primeira coisa que ele disse foi essa: recebei o Espírito Santo, aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Foi isso ou não foi isso? Foi. A primeira coisa que o ressuscitado fez, mostrando que ele estava no meio deles, foi lhes dar a possibilidade, foi lhes dar a autoridade de perdoar. Também, gente, nas nossas casas, nas nossas famílias, o ressuscitado, o glorificado que está lá, onde nós podemos dizer, Ele está no meio de nós. A primeira e a maior capacidade que Ele dá a nós é a capacidade de perdoar-nos uns aos outros. E que beleza, quando nós nos perdoamos e aí nos reconciliamos, o calor é imenso e a reconstrução é maravilhosa. É maravilhosa, é maravilhosa. Então, até mesmo para você poder acolher essa maravilhosa graça do dia de hoje, que é uma graça de reconstrução da sua família, porque ela é sagrada, e ela não deixa de ser sagrada, porque os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Você foi chamado a ser família, a sua família foi chamada a ser família, e é esta família, não é nenhuma outra, e Deus deu esses dons todos à sua família, tudo isso é irrevogável, Deus não volta atrás. Então a sua família é sagrada. É como se eu, por acaso, numa arte, derrubasse isso aqui no chão e quebrasse toda essa imagem. Ela não deixou de ser sagrada, embora quebrada. Talvez a sua casa, a sua família seja toda quebrada, e quem sabe esmigalhada, mas ela não deixou de ser sagrada. Você não tem como juntar os cacos, mas Deus tem. Mas Deus tem como juntar os cacos. E a graça de hoje, a graça do dia da Sagrada Família é Ele mesmo. E claro, onde está Jesus, está Maria e está José. Imagine agora, na sua casa, José, Maria e Jesus, até se ajoelhando no chão e debruçando no chão, para colher os cacos, e juntar, e vem Jesus, e vem Maria, e vem José, juntando os cacos, e se alegrando com cada caco que eles vão pegando e colocando no lugar, e refazendo o sagrado que é a sua família. Talvez não se refaça tudo de uma hora para outra, mas hoje Deus quer refazer a coisa mais sagrada que você tem, que é a sua própria
família. Contribua, coopere para que isso aconteça. O impossível Ele pode realizar. O impossível Ele pode realizar. O impossível, sim, o impossível. O impossível a mim Ele pode realizar. CançãoNovaPlay.com. Assine já!